tem que sacrifícios humanos. Isso está de acordo com a doutrina que Cristo ensinou para a gente? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, se não está de acordo, Rony, eu não tenho como respeitar uma religião dessa. Então, eu não tenho que respeitar a religião coisíssima nenhuma de ninguém. Eu tenho que respeitar as pessoas e o livre-arbítrio que cada pessoa tem de fazer a sua escolha. Com certeza. De seguir a Jesus, de não seguir a Jesus, de cometer pecado mortal, de viver em pecado mortal, de ser ateu. Respeitemos as pessoas, mas sempre preguemos a verdade. Cada um faz o que quer, que é o livre-arbítrio que Deus deu. Deus deu para cada um de nós. Porém, não nos tornemos justiceiros também, né? Mas não nos calemos e sempre pregamos a verdade. E a verdade hoje é que a Igreja Católica, nessa agenda liberal, nessa agenda em comunhão com a nova ordem mundial, está abraçando causas que não são de Cristo, que não são de Jesus, que não é da doutrina da Igreja, que é uma perversidade e que está fazendo com que, causando uma confusão maior que Lutero causou naquela época, né? E fazendo com que as pessoas não saibam mais para que olhar, para que falar. O certo é o errado e o errado é certo. Certo? E só para gente fazer um adendo aqui, então, Rony, aí eu vou aqui pro final da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz aqui para a gente, como se fosse um recado, né? Diz assim, olha como é que termina a Bíblia. Eu acho que eu já disse isso no outro podcast, mas é sempre bom ressaltar. Olha como termina a Bíblia bem aqui, Rony. Ele diz assim, depois de... que a Bíblia é um manual de vida, né? Ele mostra desde o início do mundo, passa por toda a história da humanidade, coloca várias situações, nos traz a salvação através de Jesus Cristo. A partir daí nos deixa um manual de como nós temos que viver, como nós temos que agir, como nós temos que nos portar como os cristãos. E no final da Bíblia, ele diz assim, olha o livre-arbítrio de Jesus, que é isso que nós devemos respeitar no próximo, não a religião deles, tá? Não respeitem seitas e doutrinas de ninguém, falem sempre a verdade, mas respeitem as pessoas e a escolha delas, isso a gente não pode mudar, nem Jesus mudou, né? Mas olha como a Bíblia termina, olha o recado que ela dá. Ela diz assim, e acrescentou ainda, não retenha em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que o injusto cometa ainda injustiça, e o sujo continue a sujar-se, e que o justo pratique a justiça, e que o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então hoje, a nossa amada, santa e pecadora Igreja Católica Apostólica está proferindo e praticando uma mentira terrível de que Deus acolhe todos os pecados. Deus acolhe o pecador, não o pecado. Verdade. Isso que você está falando aí, André, faz muito sentido, né? Nessa questão que você fala que a gente não pode, né, concordar assim com a religião, mas sim respeitar o direito das pessoas, é igual um caso de julgamento. Quando a gente fala aqui com relação a sacerdote, outras pessoas, as pessoas falam, vocês estão julgando. Na verdade, nós não estamos julgando a pessoa em si, a gente está julgando os erros. Isso até é bíblico, né? Orientar os erros, né? Se a pessoa for cometer um erro, você fala, moça, isso aí não é bom, isso aí, você pode, né, acontecer uma coisa pior com você pode, né, perder a sua alma você praticando esse erro. Isso é tipo um julgamento, mas a pessoa em si é somente Deus que julga.
Isso é bíblico, né? E quando você fala também nessa parte aí, hoje eles querem que as pessoas aprendam que existe um Cristo moderno, o Cristo de hoje, o Cristo que aceita todo mundo, o céu que aceita todo mundo que chegar. É um Cristo moderno que eles querem pregar para as pessoas hoje. O Deus de ontem, para eles, não serve mais. Tem que ser esse Cristo que aceita todas essas práticas aí que a própria Igreja Católica condena, né? Sim, sim. E Jesus Cristo deixou uma mensagem bem clara na Bíblia, Rony, quando ele fala assim, vamos falar de mudança de lei, né? Que assim, a igreja está querendo mudar a lei de Cristo. Mais uma vez, assim como os judeus mudaram a lei dele, né? Jesus, quando esteve no templo e assim, irou-se, mas na verdade ele não se irou, o que ele disse? Ele disse, malditos escrivãos e fariseus, né? Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Guias cegos, né? Vocês corroem a lei e destroem o coração das leis. O que ele está dizendo claramente? Que estão usando da palavra de Deus, se apropriando do que é sagrado, para incutir dentro desta lei de Cristo ideias, doutrinas e falsas ideologias que não foi pregado por ele. Né? É o que a gente vê no protestantismo e é o que a gente está vendo hoje dentro da própria Igreja Católica. Pior que as pessoas aceitam, né? Pior que as pessoas aceitam como se fosse normal, né? Sim. Porque hoje é mais fácil para a pessoa aceitar a mudança para se enquadrar na igreja. O homem hoje não quer mais se enquadrar nas leis de Deus. Ele quer que a lei de Deus se enquadre na vida dele. O homem moderno de hoje, ele não quer mais saber do que é pecado. Ele quer pecar e ele quer que isso seja romantizado, que isso seja amenizado e que isso leve ele para o céu de qualquer jeito. Então, o inimigo de Deus, como é astuto, está fazendo isso com que o homem, ele está pegando a própria igreja de Cristo, né, e está fazendo com que ela comece a tratar o pecado como se fosse algo normal, natural, e que basta você crer em Cristo e você está salvo. Nós estamos igualzinho uma religião, uma seita protestante. É igualzinho. Mas André, é a intenção deles transformar a Igreja Católica em uma seita. Porque a partir do momento, igual o Marcos falou uma vez aqui, que a partir do momento que eles tiraram o sacrário do centro, está causando essa profanação, é nesse sentido. Para que as pessoas pensem que não tem mais valor, entendeu? Os princípios da Igreja Católica. E como Santa Catarina Emerick sempre fala, né? É a igreja moderna, é o modernismo, a igreja moderna que infiltrou com essas práticas para tirar aí o conservadorismo, abolir o tradicional, para aderir ao modernismo, essas práticas aí que vem acontecendo para que as pessoas percam a fé e ficam cada vez mais confusas. Então, assim, a situação muito triste que está acontecendo hoje, e aqueles que não tiverem conhecimento, com certeza acham como se fosse normal, né? Sim. E essa falta de explicação por parte dos sacerdotes e por parte da igreja de passar a forma correta de como a gente tem que tratar essas situações, de como a gente tem que se portar, isso é complicadíssimo, Rony, porque ainda bem que Deus mandou esse profeta, viu? Porque senão estava todos perdidos. Eu já falei algumas vezes aqui, vocês sabem que eu trabalho com muitas pessoas, né? Converso com muitas pessoas, eu faço entrevista para algumas empresas. Hoje, inclusive, eu tive uma experiência conversando com uma candidata que ela fui fazendo a entrevista, chegou no momento que eu pergunto sobre a questão da religião, eu pergunto, ela disse que ela era católica, eu perguntei depois a questão dela, qual era um sonho e qual era uma frustração que ela tinha na vida. Quando chegou na parte de falar uma frustração, né, uma decepção que ela tinha, ela começou a chorar e se emocionou muito. E eu perguntei, por que você está chorando, filha? O que está acontecendo, né? Ela disse, a minha frustração é os meus pais não me amarem mais, não me acolherem mais. Eu deixei ela se acalmar um pouquinho e perguntei para ela, mas por quê? O que significa? O que você quer me dizer? Ela falou assim, é que os meus pais são evangélicos, muito fervorosos, ela falando, né? E eu me assumi homossexual, e eu saí de casa, estou morando sozinha, agora eu estou desempregada, por isso que eu estou procurando emprego, etc. E veio falar como é que estava a vida dela. E eu comecei a falar para ela de uma forma bem branda, bem tranquila, e comecei a explicar. Disse, olha, deixa eu dizer para você, eu tenho certeza que seus pais, eles não te odeiam. Pelo contrário, eles te amam. E eu acredito que se você entregar na mão de Jesus, para que tudo seja resolvido, vai ser resolvido.
né? Você, como católica, tem que rezar o Pai Nosso, tem que rezar a Ave Maria, tem que procurar fazer essas orações do Rosário, né, do terço, que é importantíssimo. E você tem que fazer uma oração dos corajosos. O que é a oração dos corajosos, né? Que é, inclusive tem um padre famoso na internet que fala muito isso, que é você rezar para Deus e pedir para Ele tirar tudo que é ruim da tua vida, afastar tudo que te afasta de Deus, trabalho, pessoas, situações, desejos, cobiça, seja o que for, e colocar na sua vida coisas que te elevam a Deus. A menina começou a chorar emocionada. Eu disse, olha, se eu estiver te ofendendo em algum momento, ela disse, não, você não está me ofendendo. Eu disse, pois é, eu como cristão não posso chegar aqui e ficar passando pano para a situação, tá? Eu Uhum. acredito que seus pais não odeiam você, mas eu acho que eles estão afastados de você porque você está fazendo uma prática que a Bíblia diz que não agrada aos olhos de Deus. Então você tem que procurar estar na graça de Deus. Porque enquanto você não está você está fora do agrado de Deus ou da graça, você está suscetível a diversas coisas na sua vida, né? E fui citando Levítico para ela, fui falando da Bíblia, fui falando que Deus acha, só que eu disse para ela, só que Jesus não julga ninguém. Ele deixa você à vontade para que você encontre o seu caminho. É você que está escolhendo estar afastada dele. Então se ponha em oração, peça para Jesus mostrar o caminho para você e ele vai te mostrar, né? Eu até falei para ela de como Jesus compara o Espírito Santo de Deus, que ele compara como se fosse o vento, né? Que o vento assopra e não tem direção nenhuma, né? Mas você o sente e você o escuta. Então, se você abrir seu coração verdadeiramente para Jesus, para Nossa Senhora, para São José, Jesus vai entrar de uma forma e que você vai começar a perceber o Espírito Santo, que ele está esparramado sobre a terra com a sua infinita misericórdia. E que ainda podemos contar com essa misericórdia, diga-se de passagem que está perto do fim. Então aproveitemos a misericórdia, foi o conselho que eu dei para essa moça. Aproveite a misericórdia de Deus, faça uma reflexão sobre a sua vida e procure se alinhar com as coisas do Senhor. E tudo vai se resolver.